O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então também entrou outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes de comunicação da Milícia da Imaculada, nós estamos vivendo ainda a alegria do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dentro da oitava do Natal. E dentro desta alegria, desta festa, nós celebramos hoje também a festa de São João, apóstolo e evangelista. O discípulo amado, como nos revela as Escrituras. E a liturgia de hoje, dentro desta experiência da festa de São João, da oitava do Natal, nos reporta a um texto que nós já ouvimos e meditamos por várias vezes, de modo particular no tempo pascal. A experiência do ressuscitado. O Evangelho termina dizendo: ele, o discípulo amado, que tinha chegado primeiro ao túmulo, viu e acreditou. Mas o que São João viu? São João não viu o corpo de Jesus. Viu e acreditou. Quão grande não é o nosso desafio de vermos e acreditarmos. Este é o desafio da fé. Ver e acreditar sem ter visto. Parece confuso, mas é o nosso desafio de fé. O ressuscitado está no nosso meio. Nós estamos recordando a sua primeira vinda, celebrando o seu Natal. O vimos também, né, numa manjedoura, enfaixado. Hoje, o Evangelho nos reporta a uma outra experiência com o Senhor. Não mais na manjedoura enfaixado, mas no túmulo, com as faixas de linho colocadas à parte. O texto de hoje nos traz alguns detalhes que são importantes para a nossa caminhada de fé, que nos ajudam num aprofundamento de fé, nos ajudam a iluminar um pouco, né, a nossa catequese bíblica. Primeiro começa dizendo:
no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao túmulo. No primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana sabemos que é o domingo. Por muitas vezes somos questionados por outros irmãos. Por que vocês católicos têm o domingo como o dia do Senhor? Se na Sagrada Escritura diz que o sétimo dia Deus descansou e o sétimo dia é o sábado. E por muitas vezes nós, católicos, não sabemos responder. O mistério da criação, ele foi ultrapassado pela graça da ressurreição. Não teria sentido se permanecêssemos só na criação. Jesus ressuscitou, venceu a morte. E é isso que nós celebramos a cada Eucaristia. E por isso, o dia do Senhor para nós é o domingo, onde nós temos como ponto central a vitória sobre a morte, a ressurreição de Cristo, que aconteceu no primeiro dia da semana. Nos é apresentado no Evangelho de hoje 2 discípulos, 2 apóstolos, João e Pedro. Aqui diz que, após o anúncio de Maria Madalena, que já foi um grande desafio de fé, né? Porque receber o anúncio de uma mulher no tempo de Jesus era um grande desafio, porque as mulheres não tinham vez, não tinham voz. Que valor tinha uma palavra de uma mulher, principalmente uma convertida como Maria Madalena? Não encontramos o corpo do Senhor. E o Evangelho diz que os 2 saíram correndo juntos, mas o outro discípulo chegou primeiro. Sabemos que São João era bem mais jovem que Pedro, por isso corria mais. Mas os 2 discípulos saíam juntos, correram ao encontro do Senhor. Maria Madalena correu ao encontro dos discípulos para anunciar que não tinha encontrado o Senhor no túmulo. Será que temos nós, né, diante do anúncio da palavra, diante da nossa experiência de fé, será que temos nós esse entusiasmo de correr ao encontro do Senhor, de deixar o nosso comodismo e de fato buscar o Senhor diante do grande anúncio que nos é feito? Eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu hoje para vós o Cristo, o Salvador. Às vezes não temos disposição nem de ir à Santa Missa. Quantas e quantas pessoas deixaram de ir na missa de Natal, por exemplo, porque estavam ocupadas demais com comida, bebida, visitas, e se esqueceram do principal? Correr ao encontro do Senhor é o desafio de fé. Vejam que o Evangelho diz, o outro discípulo chegou primeiro, mas não entrou. Chegou primeiro, viu as faixas de linho dobradas e o pano que cobria o corpo de Jesus numa outra parte. Detalhes que revelam que o corpo do Senhor não foi roubado. Nenhum ladrão teria a preocupação de separar as faixas, separar o pano que cobria o corpo de Jesus num lugar à parte, dobrado. Detalhes que são importantes para a nossa caminhada de fé. O Senhor verdadeiramente ressuscitou. Pedro chega e entra. Por que o outro discípulo? Por que o discípulo amado, João, não entrou logo que chegou? Porque a Pedro foi confiado confirmar os irmãos da fé. A Pedro foi confiado a igreja.
A ele foi confiado entrar primeiramente no túmulo, para testemunhar a graça da ressurreição e anunciar a todos. Somos chamados hoje, diante do anúncio do ressuscitado, diante da recordação do nascimento do menino Deus, a sair do nosso comodismo, a correr ao encontro do Senhor, correr colocando o Senhor em primeiro lugar. E termos também nós a experiência de ver, sentir, tocar o seu corpo santo, para que possamos renovar a nossa fé. Ele viu e acreditou. Somos chamados a ver e acreditar na graça que temos diante de nós. O Cristo ressuscitado, nascido na manjedoura, vencedor da morte, e no nosso meio está, como nos prometeu a palavra, Emanuel, Deus conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.